Agora, a gente vai falar com o Igor Damasceno. Vamos direto a Brasília, porque a Polícia Federal realiza em 7 estados brasileiros mais uma fase da Operação Lesa Pátria. Igor, bom dia para você. Antes da gente começar a falar de notícia, quero primeiro saber se você está bem. Ontem, infelizmente, o Igor acabou sendo agredido durante uma transmissão ao vivo, né? Estava ao vivo com a nossa equipe de reportagem da noite. E, infelizmente, esse ato vergonhoso, vexatório, acabou acontecendo e criminoso. E eu queria estender, em nome de toda a equipe aqui, a nossa solidariedade a você, porque independentemente de concordar ou não concordar com os posicionamentos que cada um de nós tem, isso não dá direito a ninguém de agredir, de cometer um crime como foi feito, ofender, agredir ou qualquer outra coisa do tipo. A gente está ao vivo, Igor, no YouTube, e o YouTube parece uma terra sem lei, né? As pessoas falam tudo o que querem ali. Mas do lado daqui, tem pessoas como vocês que estão do outro lado. Pessoas que têm família, que estão trabalhando, pessoas que saem de casa todos os dias, correndo os mesmos riscos que você que está assistindo a gente, e que parece que a gente vira uma, sei lá, uma alegoria, uma peça, né? Não um ser humano, e que podemos estar passíveis de qualquer coisa. Essas coisas que são ditas, as ameaças que são feitas, elas, além de criminosas, elas trazem efeitos emocionais, elas trazem um contexto muito difícil. O Igor, por exemplo, vai ser pai daqui a alguns meses. Então, diante de um cenário como esse, é um ser humano. Imagina você que está esperando o seu filho, está trabalhando e sofre uma agressão. Não faz sentido, não faz sentido. A esposa grávida acompanhando o trabalho e ver uma agressão como essa, não faz sentido. Então, eu falo tudo isso aqui para repudiar qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de ofensa. Se não quer ver, não veja. Mas isso não dá o direito, a sua opção é trocar de canal, não fazer o que foi feito ontem. Igor, sinto muito que você tenha passado por isso. Adriane, eu agradeço a você e a toda a emissora, os colegas, por toda a solidariedade, pelas mensagens que eu tenho recebido desde ontem, quando isso aconteceu, foi umas 9 horas, 9h10 da noite, no horário daqui de Brasília. Eu estava ao vivo na Crítica Notícia, falando a respeito de uma nova decisão do Tribunal de Contas da União contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando uma pessoa que já estava observando ali do lado de dentro da casa dela, já estava observando a movimentação, saiu, começou a atacar bolinhas de papel, objetos, ofender uma outra emissora, me ofender, me agredir. Foi realmente uma situação muito ruim. A minha esposa ficou, sim, muito nervosa, porque ela estava presente. Demorou uns 10, 15 minutos para os ânimos se acalmarem, mas no final das contas deu tudo certo. Infelizmente, esse clima de polarização política acabou tomando conta do país, e a narrativa de nós contra eles, a cada dia, vai sendo construída ainda mais, infelizmente. Ontem eu estava repassando a informação, eu sequer dei a minha opinião, apesar de ter o aval da emissora para isso. Eu não sou só repórter, eu também sou comentarista aqui na emissora, mas eu nem estava fazendo comentário, eu estava realmente só passando a informação quando uma pessoa extremista acabou invadindo o link, acabou atrapalhando meu trabalho e deu no que deu. Mas eu agradeço as mensagens que tenho recebido de vocês. Algumas pessoas, alguns colegas também foram lá nas minhas redes sociais e prestaram solidariedade, me deram apoio. É bom saber que as pessoas que têm bom senso, que têm respeito naquele que pensa diferente, que sabe o que realmente está acontecendo, elas são muito maiores do que extremistas que não concordam com quem pensa diferente. Você não precisa concordar com as minhas opiniões, mas de fato você precisa respeitar. Por dia, ali na nossa transmissão no YouTube, tem gente que questiona o meu trabalho, tem gente que me xinga, já recebi mensagens com ameaças de morte nas redes sociais. Infelizmente, esse é um reflexo de um país polarizado, com uma política totalmente desequilibrada, e não é assim que a gente vai caminhar para frente. Então, desejo para o nosso país realmente equilíbrio, não só na política, mas equilíbrio também no pensamento diferente. A gente tem o direito de pensar diferente, o nome disso é democracia. Se as pessoas não estão preparadas para viver a democracia,
que elas renunciem, então, porque num país democrático o pensar diferente existe. Mas vamos às notícias. Olha só, a mando do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal está cumprindo 53 mandados de busca e apreensão em São Paulo, a maioria deles 12 lá no estado, 6 no Paraná, e mais 2 mandados de busca e apreensão em 5 estados diferentes. E contra quem? Contra financiadores dos atos antidemocráticos. A Polícia Federal está cumprindo esses mandados e apreendendo aparelhos eletrônicos, como computadores e celulares, além de documentos que possam levar a um avançar da investigação nessa 16ª fase da Operação Lesa Pátria. E esses financiadores, de acordo com as investigações, eles tiveram os bens bloqueados, autorizados pela Justiça. Cerca de 40 milhões de reais ao todo foram bloqueados desses supostos financiadores dos atos antidemocráticos. E para que foram bloqueados? Para reparar os danos que foram causados nos prédios dos 3 poderes brasileiros, STF, Congresso Nacional e Palácio do Planalto. Estima-se que o prejuízo de todo o quebra-quebra tenha superado algo em torno de 40 milhões de reais e, por isso, os bens, num valor parecido, no valor equivalente, foram bloqueados desses financiadores. Chamam de financiadores aqueles que deram dinheiros para manter o acampamento golpista que foi mantido ali, que foi feito em frente ao quartel-general do Exército. Então, aquelas pessoas que deram água, que deram comida, que pagaram conta, que pagaram até salário para esses extremistas se mantiverem ali em frente ao quartel-general do Exército, são consideradas financiadoras. Esses financiadores também foram quem alugaram ônibus, fretaram ali algumas caravanas para que pessoas de outros estados pudessem vir a Brasília e provocar aquela onda de quebra-quebra. Então, a mando do ministro do STF, Alexandre de Moraes, a Polícia Federal está cumprindo, está nas ruas de 7 estados brasileiros, apreendendo objetos que possam levar a um avançar das investigações nessa 16ª fase da Operação Lesa Pátria. E por falar em atos antidemocráticos, ontem a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Legislativa daqui de Brasília ouviu o ex-número 2 do Gabinete de Segurança Institucional, o ex-secretário executivo do GSI, Carlos José Assunção. Ele culpou, na verdade, o ex-ministro G. Dias de todo aquele quebra-quebra no Palácio do Planalto. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. O general Carlos José Assunção era o secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional no dia da invasão e foi convocado para depor na CPI dos atos antidemocráticos porque os deputados distritais receberam informações de que ele teria ordenado que os golpistas que entraram no Palácio do Planalto não fossem presos, apenas contidos. Em depoimento, o general negou a informação e culpou o ex-ministro Gonçalves Dias da situação sair do controle no prédio. Todas as ações conduzidas pelo Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro de 2023 estão diretamente relacionadas à retenção pelo ministro Gonçalves Dias dos alertas produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência, que não foram disponibilizados oportunamente para que fossem acionados todos os meios do Plano Escudo. Neste ponto, é necessário destacar que se a coordenação de análise de risco, responsável pela elaboração da matriz de criticidade, tivesse tido acesso ao teor dos alertas encaminhados ao ministro Gonçalves Dias pelo diretor da ABIN, senhor Saulo Moura, as ações previstas pelo Plano Escudo teriam impedido a invasão do Palácio do Planalto. Por ocupar o cargo de secretário executivo, o general tinha a missão de supervisionar e coordenar os órgãos subordinados ao GSI, entre eles a Agência Brasileira de Inteligência. Carlos José Assunção negou que tenha recebido algum informe da ABIN e que não houve facilitação da entrada dos invasores ao prédio do Palácio do Planalto. Não recebi nenhum relatório, mensagem de WhatsApp ou contato telefônico alertando para a possibilidade de ações violentas na Praça dos Três Poderes. Só tomei conhecimento da existência dessas mensagens pela imprensa após os fatos. Tendo por princípio que os senhores já estão bastante familiarizados com o tema e para não ser redundante sobre tudo o que foi dito aqui,
abordarei a seguir como, desde o meu ponto de vista. Apesar de estar no cargo durante o governo Lula, o general Carlos José Assunção foi nomeado pelo governo Bolsonaro e assumiu o posto em julho de 2021. Ele foi exonerado após os ataques e substituído pelo também general José Ricardo Nigre. Carlos José Assunção ainda recebeu críticas dos deputados distritais porque se manifestava contra o Partido dos Trabalhadores nas redes sociais, mesmo ocupando um cargo no PT. Ainda em depoimento, o general disse que nunca agiu politicamente. Realmente faz necessário esclarecer que a minha função como secretário executivo do GSE é um cargo de natureza militar, que em consequência não possui qualquer conotação político-partidária. Fui designado pelo comandante do Exército para exercê-lo, com o objetivo de contribuir com as missões institucionais do gabinete. Minhas opiniões e pensamentos não são norteadores para o desempenho funcional, como muitas vezes pode ter transparecido em razão das declarações anteriormente prestadas por aqueles que me antecederam neste plenário. Com esse depoimento, a CPI Gonçalves Dias teve, sim, informações do que poderia acontecer. E pelo menos com quase uma semana de antecedência, né? 6 dias foi o que foi dito durante o depoimento e não agiu, né? Até então, no depoimento dele, ele tinha dito que as forças de segurança, as forças nacionais, elas estariam reforçando a segurança apenas do prédio público, que precisaria haver a solicitação para que ela pudesse agir de outra forma. Mas diante dos alertas, não é o Ministério Público que só age se for acionado. Poderia ter agido? O que a gente observa é que o ministro G. Dias está tentando se defender. Ele sabe que a oposição vai com tudo para cima dele e ele sabe que os parlamentares da base não podem fazer nada para defendê-lo, porque realmente G. Dias, de acordo com os relatórios, de acordo com o depoimento do ex-diretor-geral da ABIN, ele recebeu informes ao lado da Secretaria de Segurança Pública, ao lado da Polícia Militar. Então, G. Dias culpou a PM daqui de Brasília por omissão e conivência, culpou a PM daqui de Brasília por esses ataques. Mas os mesmos informes que a PM e a Secretaria de Segurança Pública receberam, G. Dias também recebeu. E há mensagens que já estão em posse das autoridades dele conversando com o ex-diretor-geral da ABIN sobre essa situação momentos antes dos ataques. Então, G. Dias sabia, sim, esse ex-secretário executivo do GSI tem razão em falar que G. Dias podia ter feito algo para proteger o Palácio do Planalto e essa situação também não foi feita. Então, é uma situação, à medida em que a CPI, que as duas comissões, tanto no Congresso quanto na Câmara, vão avançando, fica claro o desinteresse das autoridades naquele fatídico dia. A impressão que eu tenho é que estava todo mundo cansado por causa dos ataques de dezembro do ano passado, os ataques anteriores, e cansado também por causa da posse, que foi um sucesso. A segurança aqui em Brasília foi um sucesso durante a posse presidencial. Então, eu acredito que a equipe toda já estava bastante cansada e não levou a sério o que, de fato, poderia acontecer na manifestação que já estava programada. E aí, acabou dando no que deu. Foi realmente uma situação muito complicada e a gente vê as autoridades tentando se defender, mas à medida em que os documentos vão chegando, as quebras de sigilo vão sendo feitas, fica claro que não trataram com seriedade a manifestação que estava programada. E fica claro outra coisa, Igor, que o pau que dá em Chico não dá em Francisco. Porque por muito menos que isso, está todo mundo preso. Por muito menos. Viajou no período que aconteceu, está preso. Teve o alerta e não agiu como deveria, está preso. Estava diante daquele tumulto todo e não reagiu à manifestação, está preso. Aí o G. Dias, que era ministro da Segurança, né, ministro do Gabinete de Segurança e Institucional, ele recebe todos os alertas, não faz nada. E só soubemos que ele estava lá no meio da confusão em maio, quando as imagens foram vazadas. De janeiro para cá, que foi quando aconteceu, o 8 de janeiro, em nenhum momento isso veio a público, em nenhum momento ele disse, tentei conter, segurei isso, e isso não aconteceu. Em nenhum momento houve esse vazamento público dessas informações. Essas informações só foram vazadas quando as imagens chegaram, e foi aí que ele saiu do cargo que estava.
Além disso, né, além dessa questão de não ter falado que estava, dessas imagens não terem sido reveladas antes, ainda existe também a possibilidade de que G. Dias pediu que o nome dele fosse retirado do relatório, ou seja, atrapalhando o processo de investigação. Se fosse tudo igual, ainda tem outro detalhe que me fugiu. A situação nunca quis a CPI, né? Nunca quis a CPI, apesar de ser algo para investigar o que aconteceu no 8 de janeiro, que poderia colocar vários bolsonaristas na prisão, como colocou. Nunca quis, só quis depois que esse vídeo foi vazado. Se fosse algo unilateral, se a justiça estivesse considerando as coisas da mesma forma, porque, como você falou ainda há pouco, nós estamos colados, né? O país tem um lado e tem um outro. G. Dias já estava preso. E aí aumenta a pressão sobre ele, mas também aumenta a pressão sobre Alexandre de Moraes. Se vai agir ou não vai agir diante de todas as coisas que vêm sendo levantadas até aqui. É complicada essa situação. Realmente, G. Dias, ao meu ver, ele sabia sim, a gente tem provas documentadas de que G. Dias sabia sim dos informes da Agência Brasileira de Inteligência, e o que mais complica a situação dele foi que ele não conversou nem com o presidente sobre essa situação. Ele viu o quebra-quebra, ele viu as investigações sendo avançadas, e se não fosse a imprensa o identificando nas imagens, ele estaria calado até hoje. Foram necessários 4 meses de análise das imagens ali do Palácio do Planalto para que a gente conseguisse identificar que um daqueles homens ali era do governo, era um ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e a gente teve que colocar essas imagens no ar para falar: G. Dias, e aí, esse aqui é você. O que você estava fazendo servindo água? O que você estava fazendo conversando com os golpistas? É, no mínimo, omisso e conivente essa postura dele. E o qualificaria para estar preso preventivamente a mando do ministro Alexandre de Moraes, algo que não aconteceu. Depois veio uma denúncia mais grave, um indício de que ele tentou desobstruir obstruir uma prova. É mais complicado ainda, é mais grave ainda. Então, realmente, a gente vê essa construção que se está dando ao fato, ao dia 8 de janeiro, um pouco mais longe da verdade. A gente vê que está pesando mais para um lado do que para outro. Agora, o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União solicitaram a devolução de presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em missões oficiais. Isso aí é uma polêmica também que não chega ao fim. Explica pra gente quais são os argumentos agora, Igor. Olha só, a representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União foi assinada pelo procurador Lucas Furtado. Ele alega que presentes que ainda estão com o ex-presidente Jair Bolsonaro não são de caráter personalíssimo, ou seja, não é algo da intimidade de Bolsonaro, como uma camiseta, um boné, um presente muito pessoal e que não tem um custo, um valor muito elevado. Segundo o procurador, esses presentes que continuam com o ex-presidente têm um valor muito alto e devem ser incorporados ao acervo público, ou seja, ao acervo do Palácio do Planalto, porque são presentes dados para o Estado brasileiro, para o governo brasileiro, e não para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclui um vaso de algo em torno de R$20 mil, um vaso de prata, inclui uma maquete do Taj Mahal de R$59 mil e alguns outros presentes que juntos somam um valor aproximado de R$150 mil. Então, na visão do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, esses presentes não são de caráter personalíssimo e, portanto, não podem ficar com Bolsonaro. Ele vai ser notificado de que esses presentes também, assim como as joias estrangeiras, precisam ser devolvidos para o acervo público. Pelo rito, deve ser entregue à Caixa Econômica Federal, vai ficar ali como o fiel depositário desses presentes que foram recebidos pelo governo brasileiro, até que se destine o final, até que seja resolvido onde vai ficar definitivamente, muito provavelmente no Palácio do Planalto. Essa representação já tramita no Tribunal de Contas da União e já foi entregue à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, o advogado Fábio Van Garten, que defende Bolsonaro, vai entrar em contato com o TCU e com a Caixa Econômica Federal para falar a respeito desses presentes. Mas são, sim, presentes como uma maquete do Taj Mahal, como esculturas de prata, como um quadro de um pintor famoso. Tudo isso, na visão de Lucas Furtado, procurador do TCU, são
não são de caráter personalíssimo e, portanto, não podem ficar com Bolsonaro. Agora, Igor, a Câmara dos Deputados em Brasília aprovou urgência de um projeto de lei que trata do programa Desenrola, que define um teto rotativo também no cartão de crédito dos beneficiados, né? Isso foi feito ontem, até porque é a Semana da Pátria, tem feriadão aí vindo pela frente, e foi votado nessa questão de urgência também. O que foi aprovado pelos parlamentares? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele baixou uma regra de que os parlamentares precisariam analisar medidas e projetos importantes para o governo nesta semana, mesmo sendo uma semana de feriado prolongado. E essa votação precisaria ocorrer de forma presencial. Então, ontem, por 346 votos favoráveis, esse projeto de lei de Alencar Santana, do PT de São Paulo, foi aprovado à urgência. O que significa isso? Que esse projeto vai ser votado direto no plenário da Câmara, sem análise das comissões. Essa votação está prevista para acontecer hoje à tarde. E esse projeto de lei, ele trata de um teto que limita aí os juros do cartão de crédito rotativo a 100%. Quando esse cartão de crédito, quando a fatura não é paga em total, né, é pago somente o mínimo, somente o valor, os juros vai rolando, vai acontecendo, vai aumentando, e de acordo com especialistas, esse juros já chegou a cobrar 440% a mais do que de fato custou aquela compra. Então, para evitar um endividamento maior da população, das pessoas que já estão com o nome sujo ou que estão se encaminhando para isso, o projeto de lei quer limitar essa cobrança do cartão de crédito rotativo. E limitar a quanto? A 100%. Quando o juro chegar a 100%, então congela, não cobra mais do que isso, para ajudar a pessoa a pagar a conta, a conseguir sanar aquela dívida. Esse projeto de lei também trata do Desenrola Brasil. Algo em torno de 5 bilhões de reais já foram negociados por meio de medida provisória, ou seja, tem força de lei, mas em caráter temporário, já está próximo de perder a validade, então precisa ser analisado pelos parlamentares para continuar vigorando. Então agora quer se transformar numa lei definitiva, ajudar as pessoas que já estão com o chamado nome sujo na praça a terem mais facilidade de pagar essas dívidas e voltar a ter crédito, voltar a conseguir fazer compras e conseguir financiamento. Então, tanto o cartão de crédito rotativo quanto o programa Desenrola vão ser analisados num único projeto de lei de autoria do deputado Alencar Santana, sem análise nas comissões. Vai ser votado hoje na Câmara dos Deputados, direto no plenário, precisa de 308 votos favoráveis e a expectativa que nós temos é de aprovação, porque tem ampla maioria de apoio, tanto que a urgência foi aprovada ontem com 346 votos favoráveis. Se for aprovado hoje, imediatamente vai ser enviado para o Senado Federal, Adriane. E essa questão dos juros rotativos é algo que eleva muito o número de endividamento e de inadimplência no Brasil, né? Porque se você tem uma dívida ali de R$100 que você não conseguiu pagar, aqui eu estou puxando para baixo, né? Porque é mais fácil fazer os cálculos. R$100, aí você coloca uns juros que vai levar essa dívida para 500, porque é assim que as taxas de juros funcionam dos cartões de crédito, quando você paga o mínimo ou você não consegue pagar a fatura, aí é uma bola de neve gigantesca que não tem mais como se resolver. Porque se você não conseguiu pagar 100, você vai conseguir pagar 500? Não paga nunca. E vai aumentando de acordo com o mês, né? Vai passando e vai acumulando. Então, aquela dívida vai acumulando, juros em cima de juros, e acaba chegando a essa possibilidade que hoje é de até 400% anual. Então, é uma situação que deixa muitos brasileiros na inadimplência, porque você depois quer até pagar, mas como, né? Agora, com esse congelamento de até 100%, ou seja, pode dobrar essa dívida, isso se os bancos não derem um jeitinho de burlar isso, né? Porque se tem um setor que nunca perde, é o setor dos bancos. Os bancos sempre dão um jeito ali de se resolverem no meio de tudo isso. Obrigada, Igor, pelas informações para você, que você trouxe para a gente, um ótimo dia. Eu ia dizer feriado, mas não é feriado aí, né? Feriado só aqui no Amazonas, elevação do Amazonas à categoria de província. E para alguns. Obrigada pelas informações, um ótimo dia de trabalho. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.